Bom, meus amigos, mais um vídeo do meu canal aí. Dessa vez vai ser 5 perguntas intrigantes que a ciência ainda não conseguiu responder. Se você saber uma dessas respostas aí, dessas perguntas, deixe nos comentários, tá bom? O universo é cheio de enigmas e existem alguns mistérios sem resposta que a ciência ainda não consegue responder. Quem sabe os ateus consigam responder, tá certo? Embora a ciência tenha evoluído mais do que nunca, ainda existe alguns mistérios sem resposta que não conseguimos desvendar. Uma das coisas que impulsionam o ser humano são os enigmas da Terra e a descoberta de ser e da consciência. Entenda mais sobre o universo e sobre os cosmos. No entanto, nem mesmo todo esse fascínio faz com que encontrássemos resposta para todas as nossas perguntas. As mentes mais brilhantes dedicaram sua vida em pesquisas e mistérios, mas alguns ainda ficam de fora, ou seja, sem resposta. Se você tem curiosidade para saber quais as principais perguntas que seguem sem resposta, confira uma lista de dúvidas científicas não resolvidas para refletir e pensar. Se você chegou até agora no meu vídeo, deixa aquele like, compartilha e vamos para as 5 perguntas. Primeira pergunta: do que é feito o universo? O universo é uma fonte inesgotável de questões. O que existia antes de tudo? Ele é infinito ou simplesmente grande demais? É singular ou apenas um entre muitos? Contudo, um aspecto particularmente intrigante é o fato de que, até o momento, os cientistas compreendem apenas a natureza de 5% de sua estrutura. Estamos nos referindo aos átomos e seus constituintes, prótons, elétrons e nêutrons. Referindo-nos aos átomos e seus constituintes, prótons, elétrons, nêutrons e aos neutrinos, partículas indescritíveis capazes de atravessar a matéria, inclusive toda a Terra, como se esta não estivesse presente. Embora esses conceitos nos sejam familiares, hoje é crucial lembrar que a ideia do átomo foi registrada no século V a.C. e estruturada pelos gregos na época deles. Mesmo assim, somente no início do século XIX, o químico John Carton desenvolveu um argumento convincente que levou à surpreendente conclusão de que toda a matéria era composta por fragmentos atômicos muito pequenos e indivisíveis. Desde então, existem muitos mistérios sem resposta acerca desse assunto, como as do que são feitos os outros 95%. Sabe-se de que aproximadamente 20% é composto por matéria escura, junto de outras forças gravitacionais. No entanto, nosso conhecimento é limitado e a energia escura, que pouco sabemos, existe em abundância. E aí, você sabe do que é feito o universo? Esse é mais interessante. Qual é a origem da vida? Para você que não acredita em Deus, para você que é ateu, acha que não foi Deus que nos deu a vida, então vamos lá, hein? Um dos grandes mistérios sem resposta é, claro, qual é a origem da vida? Nós sabemos, como cristãos. A resposta mais comum é a famosa sopa primordial ensinada na escola. Essa hipótese é proposta na década de 1920 por Alexander Oparin na antiga União Soviética e pelo geneticista britânico GBS ou JBS. Aldani é uma das várias teorias concorrentes que buscam oferecer melhor explicação. Essa ideia sugere que quando a Terra era jovem,
Os oceanos continham produtos químicos simples, essencial para a vida, e a mistura desses compostos com gases na atmosfera e energia dos raios pode ter gerado aminoácidos e as estruturas fundamentais das proteínas. Para muitos cientistas, essa teoria é a mais convincente para explicar a origem da vida da Terra. No entanto, ela não é universalmente aceita e tampouco não é a única em circulação. Alguns estudiosos defendem que a vida surgiu nos oceanos, enquanto outros apontam para piscinas geoquímicas, regiões glaciais, ou até mesmo especulam que ela possa ter chegado à Terra por meio de um asteroide ou poeira estelar, poeira espacial. Por isso que às vezes eu me sinto uma estrela. E ainda existe a questão temporal, sem sabermos o certo quando tudo começou. Sabemos com certeza que a vida começou após a formação da Terra há 4,5 bilhões de anos. Mas, antes de 3,4 bilhões de anos atrás, a era dos fósseis era os mais antigos confirmados. Assim, a resposta a uma das questões mais profundas da ciência permanece em aberto. E ainda não ousamos explicar a pergunta ainda mais fundamental: por que a vida começou? Eita! Terceira pergunta: o que define a nossa humanidade? O que é que define você de ser humano dos animais? Vamos lá! Questões mais profundas sobre o ser humano também surgem nesse âmbito e nos levam a pensar sobre o que somos e o como agimos. Antes existiam características que pareciam exclusivamente humanas, como a linguagem, a capacidade de nos reconhecermos quando refletimos, a habilidade de criar e usar ferramentas ou resolução de problemas complexos. No entanto, animais como polvos e corvos, por exemplo, aprendem gradualmente a imitar isso. Além disso, descobriu-se que o genoma humano é 98,8% idêntico ao dos chimpanzés. Embora nossos cérebros sejam maiores que os de muitos animais, essa característica não parece ser a chave, especialmente considerado que animais como elefantes nos superam nesses aspectos. Por isso, a busca pela resposta concreta não leva a lugar nenhum. E não sabemos dizer o que nos torna realmente humano. Será o nosso polegar, nosso cérebro, ou a cooperação, a compaixão e a partilhar as habilidades? O que é que nos define como seres humanos? O que é consciência? Nós sabemos como cristão. O que é que a ciência diz sobre isso? Pegando o gancho do mistério anterior, essa pergunta pode fazer a mente fritar, quase literalmente. Pensar sobre os nossos próprios pensamentos. Deixar muitas pessoas à beira da insanidade e ainda não existem respostas concretas sobre isso. Você tem? De acordo com especialistas, o órgão da consciência é o cérebro humano, considerado a estrutura mais complexa do universo. Conhecido, ele possui 100 bilhões de células nervosas ativas que controlam funções biológicas e facilitam o pensamento. A consciência não apenas nos permite reagir a sons, aromas e diversos sinais do ambiente, mas também armazena informações. Além disso, ao integrar e processar uma grande quantidade de dados, somos capazes de concentrar-nos e filtrar estímulos sensoriais em vez de apenas reagir. No entanto, o cérebro vai além de ser apenas um computador.
Ele quem proporciona uma vida interior, pois não apenas pensamos, mas também temos consciência do que estamos pensando. Nesse caso, a forma como o cérebro processa esses elementos é o grande X da questão. E talvez seja uma questão que nunca entenderemos. A quinta e última, essa é show, hein? Por que temos sonhos? Por que nós sonhamos? Por que você sonha? Por fim, os cientistas e especialistas em sonhos identificaram o momento em que sonhamos, geralmente durante a fase mais profunda do ciclo do sono, conhecido como heavy ou repute ever, ou repute ever movement, sou péssimo em inglês, ou movimento rápido dos olhos em inglês. No entanto, um dos mistérios sem resposta é saber por que exatamente isso acontece. Segundo Freud, proporciona que os sonhos eram manifestações e desejos não realizados frequentemente da natureza sexual. Outros sugerem que os sonhos são simplesmente imagens aleatórias geradas por um cérebro em repouso. Outros sonhavam com o que faziam durante o dia. Eu era um. Alguns indicam que os sonhos podem compreender um papel na memória, aprendizado e expressado emocionalmente. Além disso, eles podem servir como uma forma de reflexão ou liberação ou estresse diário e até mesmo como um meio inconsciente de enfrentar experiências desafiadoras. No entanto, é possível que os sonhos não desempenhem uma função específica e sejam apenas subprodutos da atividade inocente do nosso cérebro enquanto dormimos. Seja como for, segue sem resposta. E os humanos sonham acordados ou dormindo com essas e outras questões. E aí, você sabe da resposta dessas perguntas, dessas 5 perguntas? Então deixe nos comentários, compartilhe esse vídeo, deixe aquele like, se inscreva no meu canal.